O primeiro tempo foi da seleção marroquina. Então, assim, houve demérito da Espanha? Houve. Da maneira como foi eliminada? Houve. Mas todo mundo está olhando para a seleção de Marrocos de outro jeito hoje. Né? Já é fava contada. Não, não é. Tanto é que não é que não foi. Eliminou uma campeã mundial. E, assim, o negócio que foi, na minha opinião, chamou muita atenção nesse confronto entre Espanha e Marrocos, não se deixou intimidar por ter ali, ó, do outro lado, tem uma campeã mundial. Tem craques ali, ó. Tem o Busquets, que é o mais experiente, tem o Pedri, tem o Gavi, sabe? Tem o Asensio. Enfim, tem muitos jogadores que vestem camisas pesadas, caras que estão no futebol mundial se destacando. E ainda assim, não houve nenhum tipo de intimidação. Mas será que esses caras botam medo em alguém hoje em dia? Eu falo mais até do Gavi, do Pedri, do Morata. Será que esses caras botam medo, assim? Engraçado, né, cara? Quem enfrentar, por exemplo, Portugal. Cristiano Ronaldo tá no banco, mas tem o Bruno Fernandes. Tem o Bernardo Silva, João tem Félix. o Cancelo, o João Félix. São caras que jogam em rotação mais alta há mais tempo. Sim. O Gavi e o Pedri estão começando. Será que isso talvez intimide um pouco? Acho que intimidou um pouquinho mais, primeiro pelo peso da camisa. Não foram, assim, aqueles jogadores específicos, mas o peso da camisa. E também pelo 7-0 na estreia. Porque a Espanha, por exemplo, diferentemente do que aconteceu em 2010, a Espanha perdeu para a Suíça na estreia, foi vencendo ali meio que na conta e chegou na final, derrotou a Holanda na prorrogação. E venceu na conta também a prorrogação. Pois é. Foi passando na conta, não teve espetáculo, não teve futebol lindo, maravilhoso, embora a seleção tivesse muitos craques do Real Madrid e do Barcelona, principalmente, era a base da seleção, né? Eram os grandes times da atualidade em 2010. Então, assim, a seleção da Espanha, naquele ano, começou perdendo, cresceu e ganhou. Nessa Copa de 2022, começou metendo 7-0, depois, pegou a Alemanha, tudo bem, um clássico. Pô, camisas pesadas, o grande clássico da Copa do Mundo até então foi Espanha e Alemanha. Aí ficou no 1-1, mas resultado justo, esperado. Aí perde no último confronto dessa fase de grupos, não, mas estava com reserva, já estava classificada, meio que tirou o pé um pouquinho. Vai pegar Marrocos nas oitavas, vai classificar, né? Não classificou. E pegou ali, poderia ter passado em primeiro e estaria num lado muito mais fácil da chave. É isso. E esse lado, essa estratégia, muita gente acha que foi errada, não por ter sido segunda, mas porque tem gente que acha, e eu sinceramente tenho dúvida. Tenho dúvida se a Alemanha não foi eliminada pela Espanha, sabia? Foi. Aquele jogo com o Japão, sabe? A aquela Espanha coisa... tocando bola ali, não querendo fazer gol de jeito nenhum. E assim, estaria tirando da frente um adversário de peso, né? A Alemanha. Só que aí o que adianta? Você tirar a Alemanha, vamos pegar Marrocos aí. E ó, vou te falar, cara. O Luiz Henrique foi demitido hoje, né? Não é mais o técnico da Espanha. Acho que da maneira como aconteceu a eliminação, a troca do técnico, a demissão do Luiz Henrique, embora eu considere um grande treinador, eu acho que ela é incontestável, cara. E o Luiz Henrique ainda mereceu ser demitido, ao meu ver, por o seguinte. A Federação Espanhola ofereceu para ele renovação de contrato antes da Copa, ele falou, não, só quero renovar depois do Mundial. Eu acho maneiro o cara confiar no taco dele e falar, vou fazer uma grande Copa e tal. Ele achou que ia sair valorizado. Para mim, ele tá saindo por baixo no mercado. E não só pelo futebol apresentado pela seleção espanhola, mas principalmente pelo resultado. Não que seja um absurdo ser eliminado por Marrocos. Mas do jeito que foi... E aí eu acho que nem foi tão culpa dele, porque se a gente for ver os pênaltis cobrados... São desesperadores. Eu acho que teve uma parcela grande de responsabilidade dele no todo da derrota, porque a seleção espanhola, na minha opinião, ela não acreditou que isso pudesse acontecer. Não, ela achou que ela ia ganhar. Ela achou que ia botar ali a quanto custa. O jogo vai começar daqui a 5 minutos. Espanha de um lado, Marrocos do outro. A Espanha vai classificar, claro, né? E você acha que esse pensamento de todo mundo, que não era um pensamento errado, também não foi o pensamento dele? Claro que foi. Dos jogadores, claro que foi. Ainda mais sabendo que ia pegar Portugal, provavelmente, depois. Só que depois. dentro do jogo, principalmente no primeiro tempo, tô te falando, Marrocos teve chance de fazer o gol. Mais de uma vez. Só que dentro do jogo, o futebol já estava mostrando para a Espanha, calma que não é bem assim. É melhor jogar. É melhor olhar para esse adversário como um adversário, não uma carne assada. Olha para os caras como um adversário que pode eliminar. E a Espanha não fez isso. E Marrocos tem uma coisa que, por exemplo, lembro de grandes seleções africanas ou árabes fazendo boas campanhas. Gana, em 2010. Marrocos tem jogadores de primeiríssima prateleira. Hakimi, Ziyech. Isso, querendo ou não, pesa um pouco, né? Porque, diferente dos caras que estão ali... É o grande palco. Tudo bem que eles não estiveram ali nunca, mas assim...
Esses caras jogam final, semifinal, quarto de final, Champions League, então eles já estão acostumados com essa pressão, enfrentam esses caras toda hora, então até ajuda a tranquilizar um pouco o resto do time, né? E essa explicação, provavelmente, ela vai ao encontro daquilo que eu falei aqui. A seleção de Marrocos olhou uma campeã mundial de frente e não se intimidou, cara. Você viu o pênalti que o Hakimi cobrou? Eu achei inacreditável aquele pênalti. Cavadinha, né? Não, e assim, e tinha toda uma carga em cima dele, porque assim, ele é um jogador nascido na Espanha, né? Uhum. Ele é filho de espanhol, mas se naturalizou, preferiu a naturalização marroquina e não se deixou intimidar, não deixou o peso de fazer assim, ó, porque ali tava com ele. Se ele fizer o gol, ele tá classificando o Marrocos. Mas se ele perder, ele pode estar deixando de fazer com que a seleção dele alcance o maior feito da história do futebol de Marrocos. E ele, nada disso pesou. Ele foi lá, viu o goleiro cair, tocou de cavadinha. Eu gosto dos caras que batem assim, cara. Tem que ter muita personalidade, tem que ter, ó... Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Teste, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.